Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H, iniciando mais uma semana depois daquela semana com feriado, com pontos facultativos, fórum fechado para dedetização e que nós também acabamos dando uma folga geral para a companhia aqui na TV Comunitária. De volta e vamos aos principais assuntos para o Flash, para comentar aqui, fazendo a abertura do nosso programa. Primeiro de tudo, e vai ser alvo desta edição do programa, há uma decisão, que é esta que eu tenho em mãos, depois nós vamos mostrar, mas há uma decisão da Justiça suspendendo a tramitação daqueles projetos de lei que foram votados e aprovados pela Câmara Municipal em sessão extraordinária na segunda-feira, dia 8, projetos estes, foram 3, que instituem a chamada reforma administrativa na Prefeitura Municipal e que mexe com benefícios e com o próprio ganho dos servidores públicos municipais. Muita polêmica, muito tumulto naquela sessão extraordinária do dia 8, que nós acompanhamos, embora não estivéssemos no ar ao vivo com o nosso programa, mas acompanhamos, a nossa equipe foi à Câmara, acompanhou, aliás, todos os acontecimentos da semana, e esta decisão aqui é uma liminar. Esta decisão faz com que tudo perca o efeito. Essa decisão ela foi assinada exatamente no dia de ontem. Hoje é dia 15, foi assinada ontem, domingo, dia 14 de julho, pela juíza Renata Biagione Belan. Ou seja, nada do que foi feito na Câmara no dia 8, que mexe com a vida do servidor público municipal, nada tem efeito, até o julgamento em definitivo do mandado de segurança que resultou nesta liminar que eu tenho em mãos. Nós vamos comentar daqui a pouquinho. Agora, o que eu quero dizer, antes de mais nada, aproveitando o espaço do Flash, na abertura do nosso programa, do Hora H, é que, de novo, a direção da Câmara Municipal pecou. De novo, a Secretaria da Câmara Municipal está provando que não dá conta do serviço, não dá conta do riscado, não está à altura da Câmara Municipal. Nós tivemos a aprovação daquele projeto no ano passado, ou retrasado, projeto este que aumentava, foi no ano passado, né? Que aumentava de 13 para 21 o número de vereadores na Câmara Municipal e que foi derrubado na Justiça por erro na tramitação do projeto. Nós tivemos depois uma liminar obtida na Justiça pelo vereador Wilson Damasceno, que impediu a Câmara de votar projeto do prefeito que pretendia dividir em 3 vezes o repasse do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para a reposição salarial dos servidores públicos municipais que ainda estão com a campanha salarial 2013 em aberto. Campanha salarial esta que tem data base em 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho, já estamos na metade de julho, 90, 105 dias e até agora nada. E por quê? Na verdade, aquele projeto, a Justiça barrou a tramitação dele na Câmara Municipal por afrontar a própria legislação, a Constituição Federal, por afrontar a lei orgânica, por afrontar a lei municipal, a lei 11, que trata das questões relativas aos servidores, enfim. Venhamos e convenhamos, há muitas falhas, muitos erros, grotescos até, que precisariam, obviamente, ser vistos, serem percebidos antes. Tem que ter gente com competência o suficiente, tanto na Prefeitura quanto na Câmara, para evitar essas trombadas. Vai ficando muito feio, tanto para a Prefeitura quanto para o Legislativo, e muito mais para o Legislativo, no caso desses projetos aqui, faltaram os pareceres das comissões permanentes da Câmara, que deveriam analisar e emitir os pareceres nesses projetos, que foram votados no dia 8. Não existência de pareceres das comissões permanentes. Isto maculou aquilo que prega, que reza o regimento interno da Câmara, a Constituição, a lei orgânica do município. Moral da história, tudo perdeu efeito. Então, como é que pode, né? Foi sustentada pelo atual presidente Luiz Eduardo Nardi a mesma estrutura administrativa na Câmara que tinha o ex-presidente Yoshio Takaoka, que foi cassado, inclusive, né? Yoshio, que teve muitos percalços no período em que ele presidiu a Câmara Municipal, inclusive aquela famigerada e malfadada votação que elevava para 21 o número de cadeiras na Câmara e não as 13 que nós temos atualmente. Foi mantido, sustentado
13 cadeiras, a Câmara não conseguiu reverter porque houve erro na tramitação daquele projeto. E de novo erro na tramitação de projetos agora. Então, está muito mal servida a Câmara Municipal no que diz respeito, basicamente, à sua secretaria. A direção da Câmara precisa ser repensada. Foi mantida a mesma estrutura de antes, que já era problemática, que já era falha, e não sou eu que venho aqui dizer isso, são as decisões da Justiça, e as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. O presidente Nardi precisa tomar providências, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Eu quero que os senhores acompanhem no vídeo algumas imagens que nós temos de mão de direção invertida em algumas ruas importantes aqui na cidade. Até no final de semana, que foi a primeira experiência, foi alargado o pontapé inicial para essas modificações, houve alguns problemas, mas nós estivemos aí a Rua Baçan, estivemos hoje pela manhã, sinalização já está tudo ok, aí a Rua Baçan, como quem vem do Jardim Bandeirantes aqui para a Avenida Castro Alves, você vê que o pessoal do GAOC, ali tem um agente do GAOC que está ali orientando o trânsito, o novo sentido da Baçan, antigamente ela ia no sentido inverso, está cruzando a Santo Antônio, está vendo aí, né? Aí esse veículo, essa caminhonete virou na Santo Antônio. Então você tem uma situação diferenciada. A Baçan agora, ela vem de lá do Jardim Bandeirantes, Zona Oeste, para Castro Alves e Nelson Spilman. Aí já é a Joaquim Nabuco com a Castro Alves, ali junto a Codemar, que antes ia, agora... Não, essa é a Baçan ainda, né? Esta é a Baçan ainda. Vejam os senhores que ela vem agora nesse sentido, aí uma faixa indicando a inversão da mão de direção. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar Joaquim Nabuco, porque aí o conjunto de semáforos que havia nesse local já foi retirado, ficando apenas um conjunto. Tinha 2 conjuntos de semáforos, ficou apenas um conjunto este que agora resolve toda a parada na esquina ali da Baçan, no cruzamento com a Castro Alves e a Nelson Spilman. Então quem vai para o centro da cidade vem do Bandeirantes, ele vem direto até a Castro Alves, cruza a Castro Alves, ele pode ir pela Santo Antônio, é claro, mas pode pegar Nelson Spilman também à direita. Essa placa no chão aí, nesse cavalete, impede que as pessoas façam a conversão à esquerda, porque havia o hábito de fazer isto, que a rua ia para lá, né? Agora ela veio para cá. Então, as imagens que nós estamos mostrando, aí é Joaquim Nabuco, agora sim, ali na frente do prédio da Codemar, não é? Que faz o sentido inverso. Então, se a Baçan vem do Jardim Bandeirantes para Castro Alves, a Joaquim Nabuco, que antes cumpria esse papel, vai agora da Castro Alves em direção ao Jardim Bandeirantes, a zona oeste da cidade. Ok? Então isso a gente anunciou diversas vezes que iria acontecer, agora já está tudo implementado. Claro, alguns detalhezinhos ainda sendo feitos, mas o pessoal do GAOC está lá, tem uma boa sinalização e a coisa está funcionando a contento. Nós tivemos no dia 11, semana passada, tivemos protesto, foi na quinta-feira da semana passada, protesto que na verdade acompanhou manifestações que aconteceram no Brasil inteiro, Dia Nacional de Luta. Aqui a organização foi das centrais sindicais, ao exemplo que aconteceu em todo o Brasil, porém nós tivemos a participação também dos estudantes, o pessoal da Unesp que ora engrossava a manifestação dos sindicalistas, ora se desviava dessa manifestação e fazia uma manifestação à parte, enfim, foi interessante, ao menos 300 pessoas, olha aí a Polícia Militar, o capitão Mário Sérgio Nonato, que sempre acompanha os protestos, as manifestações, fazendo o comando e a organização desses eventos, para evitar qualquer tipo de problema, as viaturas todas policiais perfiladas no centro da cidade para garantir a segurança dos manifestantes e garantir a ordem, obviamente, né? Há sempre o medo de que a coisa descambe, mas graças a Deus foi tudo muito pacífico, carro de som, como você está vendo, Dia Nacional de Luta, sempre contra a corrupção, sempre em defesa dos direitos dos trabalhadores, olha o Mauro Cirino aí que é do Sindicato dos Servidores, né? Dia Nacional de Luta, com greves e mobilizações que de fato aconteceram por todo o Brasil. Marília não foi diferente. Muito obrigado aí pelas imagens, a gente acompanhou tudo isso, embora o nosso programa não estivesse no ar nesta semana que passou. Para a gente finalizar o nosso flash, a abertura aqui do nosso programa, eu quero também chamar a atenção para este evento que vai acontecer, tem um panfletinho aqui no dia
20 vai ser sábado que vem, a partir das 8 horas da noite. É a segunda festa dos motoristas, haverá sorteio de prêmios, inclusive, vai ser na Praça da Igreja São Miguel, Praça São Miguel, ali na Castro Alves, na frente da paróquia de São Miguel. A organização do Sindicato dos Motoristas é em comemoração ao Dia do Motorista, que ocorre no dia 25 de julho, porém, o 25 de julho cai no meio da semana, anteciparam, estão fazendo a comemoração no dia 20, próximo sábado, vai ter a bênção dos veículos, que é tradicional. Há uma missa, a bênção dos veículos, depois uma grande festa. Bruna Gonçalves vai cantar, o Varley Sanches, o Edson Freitas, Edson Esteves e Fernanda, enfim, pessoal aqui da região fazendo a animação musical neste evento, que vai ter sorteio de prêmios, bicicleta, mais o que? Eu nem sei o que é que tem mais aqui. Geralmente tem máquina de lavar, tem geladeira, tem prêmios bons, que é organizado tudo isso aqui pelo Sindicato dos Motoristas, ok? Um grande abraço para o senhor Moacir Baltzeira, o senhor Aparecido, a doutora Adriana Ferrari, que são todos lá do Sindicato dos Motoristas, ok? Então, dia 20, sábado que vem, a partir das 8 horas da noite, lá na Praça São Miguel. Diversos assuntos no nosso flash que a gente vai tratar para os senhores a partir de agora no Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 15 de julho. Hoje é dia de São Boaventura e de São Vladimir. Em 1799, nessa data, era encontrada a Pedra de Roseta, cujo texto foi crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios. Todas as marcações, as informações dos hieróglifos que eram feitos nas pedras, em blocos maciços de pedra, foi possível fazer a interpretação deles todos a partir da Pedra de Roseta, encontrada em 1799 no próprio Egito. Faltam 169 dias para o final do ano. Está começando aqui a edição de número 137 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. São estes os destaques principais desta edição do Hora H, que você confere ao vivo a partir de agora. Motoristas e cobradores, propostas não são aceitas pelas empresas de ônibus e a categoria entra em estado de greve. Assembleia, nesta segunda-feira, rejeita acordo e campanha salarial será levada ao Ministério do Trabalho. Reforma administrativa. Liminar suspende tramitação de projetos que mexem nos benefícios e ganhos dos servidores. Mandado de segurança aponta falhas no encaminhamento dos processos na Câmara Municipal. Marcha da Cidadania. 20 mil camisetas são confeccionadas para protesto que ocorrerá no dia 20, sábado que vem. Comandante da PM orienta sobre segurança dos manifestantes. Morre o presidente da Codemar. O adjunto vai assumir o cargo interinamente até a próxima quarta-feira. Mais tardar, será nomeado o novo presidente da empresa. Com estas e outras notícias, começa aqui mais esta edição do Hora H. Começando mais esta edição do nosso programa, nós vamos para o primeiro bloco de notícias. Primeiro de tudo, quero passar para os senhores a informação de que já foram tomados 2 depoimentos
no 3º Distrito Policial de Marília, que funciona na rua Gonçalves Dias, ali de frente à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Foram tomados já 2 depoimentos, um deles foi do Celso Almeida, o Tipinho, que é da Igreja Presbiteriana do Projeto Belém, projeto este que cuida de moradores de rua aqui na cidade. Vai levar alimento para eles, vai levar roupa, cobertor, às vezes durante a madrugada, no frio das madrugadas. Enfim, foi na verdade a pessoa, o Celso Almeida, ou uma das, que denunciaram aquela agressão, aquela tortura aos moradores de rua. São 15 ou 20 andarilhos que teriam sido agredidos, que teriam sido levados compulsoriamente, à força, contra a vontade, para outra cidade. Foram deixados de madrugada no trevo da cidade de Ibitinga, levados em um ônibus, segundo denúncia deles próprios, dos próprios andarilhos, em um ônibus da Prefeitura de Marília. Para o ônibus que ficou ali nas proximidades do Country Club, eles foram levados em 2 peruas Kombi que tinham o emblema da Prefeitura, acreditam sejam veículos da Fumares, que na verdade é a Fundação de Recuperação, de Amparo e Recuperação Social, que deveria cuidar dessas pessoas. Foi criada para isso, com essa finalidade, tem destinação de recursos públicos para isto, e que na verdade, segundo a denúncia, fez o contrário, agrediu até com choque elétrico, pontapés, e levou coercitivamente esse pessoal para fora da cidade. Então, foi instaurado inquérito a pedido do Ministério Público, que cuida dos direitos humanos, o doutor Isauro Pigosi Filho, ele que pediu a abertura do inquérito policial. A seccional distribuiu para o 3º DP, doutor Cláudio Pinha Góes, que é o delegado titular, e você está vendo as imagens do doutor Cláudio aí, e que já está agora colhendo as oitivas, né, colhendo aí os testemunhos das pessoas que estão sendo chamadas, intimadas para depor. É importante a gente frisar que esses depoimentos dados pelos mendigos, os andarilhos, os moradores de rua, foram colhidos já em parte na cidade de Ibitinga, onde eles foram acolhidos, depois mandados para cá, e agora está sendo feita toda a investigação pelo Dr. Cláudio. Ele me disse o seguinte: já ouviu 2 pessoas, 2 depoimentos, já foram adiantados nomes de possíveis agressores, né? Possíveis agressores, outras pessoas estão sendo agendadas para prestar depoimento. Ele disse que ele tem 30 dias para concluir as investigações, mas muito provavelmente, ele falou, não vou atropelar o caso, vou fazer a coisa como tem que ser feita, não vou tergiversar, e muito pelo contrário, também não vou abrir o leque, eu vou focar a situação, não quero saber de questões políticas, envolvimentos políticos. Tem até uma frase dele, ele costuma não dar entrevista, mas eu estive lá pela manhã. Ele diz o seguinte: vou desvincular este caso de toda a parte política, não quero saber quem é quem, politicamente se falando, vou apurar o fato. Isso são palavras do delegado Dr. Cláudio Pinha Góes. Ele está bastante focado e disse que vai apurar a fundo essa situação. Não me mostrou os depoimentos que foram colhidos, mas adiantou que nomes de supostos agressores já foram dados. Primeiro ele vai colher os depoimentos de todo mundo que ele conseguir, dos andarilhos, que precisam ser pegos na rua, né? Não tem endereço fixo, como é que faz? Daqueles que denunciaram, para depois ele chamar o pessoal ligado à Prefeitura, à Secretaria da Assistência Social, e chamar também aqueles supostos agressores cujos nomes já estão sendo apontados nesses depoimentos. Folgo em saber, fico feliz, satisfeito de saber que a coisa está andando, está sendo apurada. Disse isso ao Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, aqui ninguém quer ferrar ninguém quer também passar a mão na cabeça de ninguém. Se de fato isto acontecer, é uma agressão a seres humanos, e isso precisa ser colocado em pratos limpos. Comprovado, tem que punir. Não comprovado, pronto. Atestado de idoneidade, ponto final. Não vamos mais tocar no assunto. Agora, o que não pode é deixar de investigar. Mais uma informação, os senhores vão ver as imagens aí no vídeo do então diretor-presidente da Codemar, a Companhia de Desenvolvimento de Marília, responsável pelo asfalto da cidade, o doutor Sérgio Jesus Hermínio, era advogado,
estava à frente da Codemar, na presidência da Codemar, desde a gestão passada, foi nomeado pelo ex-prefeito Toffoli. Lamentavelmente, na madrugada de ontem, domingo, ele faleceu e foi sepultado no final da tarde de ontem mesmo, lá no cemitério da Saudade. Ele já não passou bem no sábado à noite, foi levado para o hospital, voltou para casa e aí ele teve um problema mais sério e dessa forma, infelizmente, veio a óbito ali em casa mesmo. Aos 64 anos de idade, o Dr. Sérgio Hermínio enfrentava complicações de saúde causadas pelo diabetes, mas ele desempenhou as funções dele normalmente à frente da Codemar até a última quarta-feira, até porque a quinta e a sexta foram pontos facultativos e aí então não teve expediente. Mas até a quarta ele trabalhou normalmente, eu estive com ele na semana passada, conversamos, até falou da admiração que ele tinha pelo nosso trabalho, pelo Canal 15, pelo Hora H, e era recíproca a admiração e o respeito que tínhamos por ele. Infelizmente perdemos o Dr. Sérgio Hermínio, que vinha presidindo a Codemar. O diretor adjunto, Rogério Alexandre da Graça, vai assumir interinamente a presidência da Codemar no lugar do Dr. Sérgio Hermínio. Não sei ainda quando é que ele deverá ser efetivado, mas ele já teve uma reunião hoje pela manhã com o prefeito Vinícius Camarinha. Falei por telefone com o Rogério momentos antes de vir aqui para o programa e ele me disse: Ailton, eu vou assumir agora, interinamente, a presidência da Codemar e até a quarta-feira, mais tardar, quarta, quinta-feira, já deve sair a portaria publicada no Diário Oficial, pode ser até antes, mas mais tardar até quarta, quinta-feira, sai a portaria publicada no Diário Oficial, nomeando o Rogério como o diretor-presidente da Codemar. Aí, então, haverá de se fazer a nomeação de um outro diretor adjunto para ocupar o lugar dele. Lamentavelmente, pelo falecimento do Dr. Sérgio, que o Rogério vai assumir a função, mas desejando toda a sorte do mundo aqui ao Rogério, porque tem muito que se fazer em questão de asfalto na cidade. Uma perda grande que a gente teve, o Dr. Sérgio Hermínio, a gente lamenta profundamente os sentimentos da família, mas a vida continua e a Codemar, principalmente, tem que continuar, que tem muito trabalho pela frente. O Rogério vai assumir, primeiro interinamente, a presidência e depois até quarta, quinta-feira, em definitivo. Olha, mais uma informação neste bloco: Coronel Marco Antônio Alves Miguel, que é o atual secretário da administração na Prefeitura de Marília, agora é também o controlador-geral do município. Foi criada a Controladoria Geral do município, faz parte da reforma administrativa, e o Coronel Marco Antônio Alves Miguel, secretário da administração, assumiu a função de controlador-geral do município. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira, dia 11. Também foram divulgadas na mesma data as portarias nomeando o servidor Rodrigo Zotti de Araújo para auditor-geral, a servidora Valquíria Galo Febrônio Alves como corregedora-geral e o servidor Rodolfo Tonini Pinheiro da Silveira como ouvidor-geral do município. Então, a Controladoria-Geral, ela detém a Auditoria-Geral, ela detém a Corregedoria-Geral e detém a Ouvidoria-Geral. É essa a estrutura dela, verticalizando a estrutura da controladoria. Então, essas pessoas todas foram nomeadas para essas funções. Esses cargos todos foram criados recentemente e, como eu disse, fazem parte da reforma administrativa. Olha, atenção. Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta no final desta manhã desta segunda-feira, com sinais de violência física e violência sexual. O corpo estava às margens da BR-153, ali próximo do antigo depósito da Receita Federal, né? Estava com, pelo menos, que deu para visualizar, a polícia que distribuiu essas informações, as marcas de 2 facadas e vestígios de que teria sido estuprada. Obviamente que todos os exames necroscópicos serão feitos agora para confirmação dessas informações. Outro encontro de cadáver ocorreu também há poucos instantes na Avenida da Saudade, aí no Jardim Cavalari. Acredita-se neste caso, esse segundo caso, que tenha sido morte natural. O corpo da mulher já estava em adiantado estado de decomposição. Uma pessoa que passava pelo local sentiu um cheiro forte e viu o cadáver. Aí acabou acionando a polícia militar. A vítima não portava documentos. Como eu disse, a necrópsia será feita agora para confirmação de todas as informações através do Instituto Médico Legal. Outras informações nós teremos a qualquer momento. Breve intervalo, voltamos já para falar de mais uma pataquada da direção da Câmara Municipal. É trapalhada em cima de trapalhada. Agora
tudo o que ocorreu no dia 8, sessão extraordinária, baita de um tumulto, protesto, vereadores se indispondo com os servidores públicos e com grande parte da população ao aprovarem projetos da reforma administrativa, tudo isso foi por água abaixo, porque houve erro, segundo a Justiça, na tramitação dos projetos pela Câmara. É uma pataquada atrás da outra. Ou o presidente Nardi revê essa situação, ou nós vamos daqui a pouco ter que botar lá Circo Marília, porque é só piada, é só gozação em cima do que faz a Câmara Municipal. Não tem cabimento, não é porque tem o vereador Palhaço Choquito lá na Câmara que todo mundo agora vai ter que fazer palhaçada, não é verdade? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. De volta, vamos a mais um bloco de notícias do nosso Hora H e vamos ao assunto principal, que é a questão da reforma administrativa. Outra vez, a Justiça concede liminar que barra a tramitação de projetos de lei na Câmara Municipal de Marília por causa de falhas no encaminhamento dos processos. Desta vez, liminar foi concedida pela juíza de direito Renata Biagione Belan, suspendendo a eficácia de eventual sanção, promulgação e publicação daqueles projetos de lei que foram aprovados pela Câmara em sessão extraordinária no último dia 8, segunda-feira da semana passada, projetos estes, o de número 6, o de número 18, o de número 58, que mexem nos benefícios e ganhos dos servidores municipais. Então, suspendeu eventual sancionamento dessas leis pelo prefeito, eventual promulgação pelo prefeito e eventual publicação das mesmas no Diário Oficial do município. A juíza acolheu o mandado de segurança que foi impetrado pelos vereadores Cícero do Ceasa, Mário Coraini Júnior e Wilson Damasceno e entendeu que houve erro crasso na tramitação dos projetos pela Câmara Municipal.
Você está vendo aí a decisão da Justiça. Um desses projetos foi, um desses erros, melhor dizendo, está na segunda página da decisão, onde a juíza assina a decisão, está nesta página aí. Um dos erros considerados crassos, primários, Jardim da Infância, teria sido a inexistência, a juíza escreve isso, inexistência de pareceres das comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Servidor Público aos substitutivos dos projetos de lei de número 18 e de número 58. O primeiro corta pela metade os valores das FGs, as funções gratificadas, o segundo reduz benefícios da chamada dobra dos professores da rede municipal. Sentença determina que fica tudo suspenso até o julgamento em definitivo do mandado de segurança. Ou seja, nem tem efeito nenhum a votação tumultuada do último dia 8, nem a Câmara poderá fazer nova sessão extraordinária, que estava prevista agora para a segunda quinzena do mês, para aprovar projeto que depende ainda de segunda discussão. Nós vamos repercutir esta liminar que foi concedida no dia de ontem, no plantão judicial, no dia de ontem pela juíza doutora Renata Biagion Belan, dia de ontem, dia 14 de julho, né? Portanto, fumaça do bom direito, perigo de prejuízo aos servidores, tudo escrito em latim aqui. A situação noticiada importaria consideráveis prejuízos aos impetrantes e servidores públicos municipais. Defiro a liminar, determinando a suspensão da tramitação do projeto de emenda à lei orgânica do município de Marília, número 6/2013, do projeto de lei complementar número 18/2013, do projeto de lei 58/2013, ou, se o caso, a suspensão da eficácia de eventual sanção, quer dizer, se já foi sancionado, promulgado, publicado, também perde efeito até o julgamento definitivo da presente lide, ou seja, da presente ação levada para a Justiça. Nós vamos repercutir essa decisão com o presidente do Sindicato dos Servidores, o Sindimar, o Mauro Cirino, que comemorou a decisão da Justiça e sustentou a posição contrária do sindicato e dele pessoalmente aos projetos da chamada reforma administrativa. Você vê agora. Eu acho que foi uma decisão acertada e é aquilo que nós do sindicato, a diretoria do sindicato e os servidores esperavam, que justamente esses projetos fossem barrados, porque a gente entende que são projetos prejudiciais aos servidores públicos. O sindicato se opõe aos 3 projetos da maneira como estão ou não? Sim, a gente se opõe principalmente no projeto 18 e no projeto 58. O 18 que trata da questão dos FGs e o 58 que fala da questão das dobras dos professores. O projeto número 6 ele é apenas uma adaptação à Constituição Federal daquilo que já vem ocorrendo na administração municipal aqui em Marília. Que é a questão da sexta parte. Isso, que é a questão da sexta parte. Existe uma determinação na Constituição de que não pode ocorrer o efeito cascata, ou seja, a sexta parte até uma época, ela vinha sendo em cima não só do salário base dos servidores, mas também em cima das gratificações. E isso foi proibido a partir da emenda 19 da Constituição Federal. E a prefeitura já vem fazendo dessa maneira, né? Ela não vem considerando as gratificações na contagem da sexta parte. Só que precisava fazer uma adaptação na legislação municipal e é isso que eles estão procurando fazer. Agora, quanto ao 18, que vem aí reduzindo os valores dos FGs, e o 58, que trata da dobra dos professores, não considerando as gratificações, nós somos totalmente contrários a esses 2 tipos de projeto. E ficou bem claro isso, o nosso posicionamento, e é por isso que a gente também entende que a decisão da juíza foi uma decisão acertada. Está aí a posição do presidente do Sindicato dos Servidores. O Mauro aproveitou também para agradecer aos vereadores da oposição, que, segundo ele, estão conseguindo barrar na justiça projetos de lei que ele considera prejudiciais aos servidores municipais. Para agradecer aos vereadores Damasceno, ao vereador Mário Coraine e ao Cícero do SEASA, porque a gente entende que esses 3 vereadores têm lutado muito em defesa dos servidores públicos municipais, têm conseguido decisões importantíssimas, né, a começar pelo o caso daquele projeto de lei que queria fazer o parcelamento da reposição salarial, que o Damasceno conseguiu eliminar, e depois o arquivamento desse projeto. Eu espero que o mesmo ocorra com esses 2 projetos que forem encaminhados para a Câmara.
E para finalizar, o presidente do sindicato também criticou duramente a direção da Câmara pelas falhas na tramitação de projetos de lei. Nesse caso aqui foi benéfico para os servidores, sem dúvida alguma. Para o Mauro Cirino, esses erros são considerados primários, estão sendo cometidos constantemente desde a legislatura passada, no que tange especificamente ao período em que o Yoshio Takaoka esteve à frente da presidência da Câmara, porque a estrutura administrativa praticamente ela foi mantida, o diretor foi mantido, a secretaria foi mantida, e é de lá que partem o encaminhamento de todos os projetos, todos os processos para votação na Câmara. E, na verdade, o pessoal vem cometendo muita pataquada ultimamente, né? Independentemente disso, o Mauro Cirino promete continuar lutando para que os servidores consigam barrar a aprovação desses projetos, mesmo que venham eventualmente, futuramente, a ser colocados novamente em votação. Agora não pode mais, vamos aguardar o julgamento em definitivo, o mérito dessa ação que foi levada para a Justiça. Fala, Mauro. A todo tempo nós estamos tentando convencê-los de que são projetos que prejudicam os servidores públicos municipais. Como se trata de uma questão técnica, eu também confesso aqui que fico meio na dúvida se esse projeto ele pode voltar, porque seria tratar da mesma matéria do que a gente está vendo aí nessa ação judicial. Pode ser que haja alguma correção, porque pelo que a gente sentiu aqui, a Câmara falhou e falhou feio, né, enviando um projeto para a Câmara onde não teve os pareceres das comissões. É um erro infantil para uma Câmara Municipal que nós temos, com vereadores experientes que a gente tem aí, com anos, né, de experiência na Câmara, e deixar que um projeto desse passe. Então, até certo ponto, eu confesso aqui, vergonhoso para todos os membros da Câmara, inclusive os que votaram favoráveis, porque são pessoas que fazem parte das comissões e deixa a coisa acontecer. Então, uma submissão tão grande dessa Câmara para o prefeito que eles nem sequer se atêm a ler os projetos. Vai ficando meio que evidente, né? Isso que o Mauro está falando, sempre está martelando nisso, né? Que o pessoal nem lê os projetos, é tanta submissão ao prefeito municipal. Tem vereador ali que está venerando, acende vela para o prefeito, faz novena, que é um absurdo, é tanta submissão que nem lê aquilo que está votando. Acho que eles leem, porque se tivessem lido, principalmente aqueles mais experientes, não votariam projeto que não tem ali pareceres técnicos das comissões. Isso é obrigatório. É uma barbaridade. Você está vendo imagens da sessão extraordinária do último dia 8, foi uma sessão tumultuada, presença do Mauro Cirino, aí, presidente do Sindicato dos Servidores, batendo boca com o pessoal, aí, com os próprios vereadores, com o presidente da Câmara, Luiz Nardi. Tudo isso ao longo da semana a gente vai explorar e trazer para os senhores aqui no nosso Hora H. Olha aí, os servidores ocupando as galerias da Câmara Municipal. É pequenininho o espaço, há de se pensar futuramente numa nova Câmara Municipal, viu? Porque é muito pequeno o espaço para a população. A população tem que ser respeitada e tem que ter espaço garantido para estar presente, acompanhar as sessões legislativas, não é? Principalmente votações assim extremamente polêmicas, como é o caso desta que aconteceu, ou dessas votações que aconteceram no último dia 8, e o espaço ali é tímido demais, é muito pequenininho. Parece que foi feito não para ser a casa do povo, foi feito para excluir o povo no momento em que o povo tem que estar presente. Então está de se pensar aí para futuramente, ou ampliar o espaço, não sei como, os arquitetos e engenheiros estudaram tanto para isso, né? Não sei se mexe com a parte arquitetônica daquele prédio, que é muito bonito, diga-se de passagem, está mal cuidado, está parecendo um favelão o prédio da Prefeitura e da Câmara, porém a arquitetura é muito bonita, foi premiada inclusive, né? E, então há de se pensar ou numa ampliação que não mexa esteticamente com o prédio, na estrutura dele, ou então mudar a Câmara de lugar. Porque não é possível uma Câmara Municipal com um espaço tão acanhado para receber a população. Não é a casa do povo? Tinha que ter espaço para o povo. O negócio é o seguinte, nós selecionamos aqui uma das votações de um dos projetos, o projeto 6, o projeto 18, o projeto 58. O 6, que trata da questão da sexta parte, o projeto 18, que reduz pela metade os valores das FGs, as funções gratificadas,
E o projeto 58, que é aquele que trata, como nós já informamos para os senhores aqui, da dobra dos professores. Então, era o projeto 56, que foi desmembrado, 18 foi mantido com algumas modificações, enfim, vereadores que diziam que iam votar contra, que não concordavam, como é o caso, por exemplo, da função gratificada, o corte da função gratificada, o Zé Menezes e a Sônia Tonin, eu tenho gravados aqui, quando teve o primeiro protesto dos servidores, os dois dizendo, não, nós fomos contra, nós não aceitamos desse jeito. Houve pequenininha modificação e eles votaram favoravelmente. Por isso, o que aconteceu? Quando os vereadores votavam a favor, tinha vaia. Foi uma sessão tumultuada lá na Câmara Municipal no último dia 8. O cinegrafista Eduardo Dias acompanhou tudo e você vê uma das votações agora. Olha como é que foi tenso o negócio. Os que estiverem de acordo responderão sim, os que estiverem em desacordo responderão não. Vereador Cícero do Ceasa. Não. Não. Vereador Choquito. Não. Vereador Val Rosa Seabra. Sim. Vereador José Bástica Coda. Sim. Vereador José Expedito Capacete. Sim. Vereador José Menezes. Vereador Luiz Eduardo Nardes. Sim. Vereador Marco Custódio. Sim. Vereador Mário Curaíne Júnior. Não. Vereador Samuel da Farmácia. Sim. Vereador Cicarado. Sim. Vereadora Sena Toninho. Vereador Delegado Lúcio Damasceno. Não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vou registrar meu voto não. Aprovado contra 4 votos. Hora H. As votações foram todas assim, sempre aprovados os projetos contra 4 votos. Mário Coraine, Cícero do Ceasa, Wilson Damasceno e o Choquito, que votou acompanhando a oposição. Tinha gente que não acreditava, falou, mas será? Votou acompanhando a oposição. Os demais todos favoráveis. E aí, as vaias e o protesto dos servidores e das pessoas presentes à Câmara Municipal. Tá aí, ao longo da semana vamos desmembrar o que foi essa sessão e trazer mais informações para os senhores. A verdade é que isso tudo está suspenso agora por força de liminar concedida ontem, domingo, no plantão judiciário aqui no Fórum de Marília. Tudo suspenso por erro na tramitação dos projetos na Câmara Municipal. Outra pataquada da Secretaria, da direção, enfim, da Câmara Municipal de Marília. Tem que rever isso aí. Vamos a mais uma notícia aqui para os senhores que estão acompanhando o nosso programa. Vamos falar da Marcha da Cidadania. A primeira Marcha da Cidadania continua em fase de organização para acontecer no próximo sábado, dia 20, a partir das 9 horas da manhã. A concentração será na Praça Maria Isabel, Praça São Bento, e o final na frente da Prefeitura. Vai sair da Praça São Bento, vai subir a 9 de julho, vai até a São Luís, que é a Rua do Comércio, desce a São Luís até Prudente de Moraes, vira Prudente de Moraes, vem para Sampaio Vidal, da Sampaio Vidal segue em direção à Praça Saturnino de Brito, onde ficam a Prefeitura e a Câmara Municipal. 20 mil camisetas do evento já estão sendo confeccionadas para os participantes da marcha contra a corrupção e em defesa da dignidade humana. Faixas e cartazes também já foram definidos, os dizeres, as frases todas. Carros de som vão começar a percorrer as ruas da cidade chamando para este evento. Enfim, a organização está muito bem
muito bem estruturada. Semana passada aconteceu nova reunião de organização, foram passadas orientações de segurança, inclusive, aos manifestantes. Quem esteve presente foi o comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar de Marília, o capitão Mário Sérgio Nonato, que vai acumulando uma larga experiência nessa questão, porque todos os protestos, todas as manifestações que já ocorreram aqui em Marília, esses que estão ocorrendo agora, acompanhando tudo que há no país, é ele quem está ajudando a comandar as forças policiais. Então vem realmente acumulando uma experiência muito grande e isso é importante para garantir a ordem, a tranquilidade, a segurança de todos. Veja o que é que falou aí para os organizadores da Marcha da Cidadania, o capitão Mário Sérgio Nonato. Preciso saber do itinerário, preciso saber qual o final dele, qual que se pretende, no sentido de nós apenas ajudarmos o conjunto com o GAOP, com a Prefeitura, isolar o trânsito, protegê-los, né? Importante que aqui nós tenhamos contatos. Gente, eu não vou lembrar de vocês no dia. Não é que eu não faço questão de lembrar. É o seguinte, eu estou ali naquele movimento, eu estou atento a várias coisas. Igual que a história do olho do peixe, né? Por quê? Porque vem pedrada, vem um pouquinho de molotov, coisa do gênero. Imagina uma bola de fogo do meu lado, né? Vocês viram o policial queimando lá no jogo do Brasil, né? Coisa horrível. Então eu vou estar aqui, ó, eu vou estar de olho nesse não tem pedrada, porque a pedrada mata mesmo. Então, por gentileza, estando próximo de nós lá, eu vou estar andando com vocês um dia, traz pra gente, isso, importante. A comissão organizadora vai estar. Ótimo, isso, importante. Mas nada impede que um dito cujo pegue uma camisa dessa vista, né? Então vocês mesmo, detectou que alguém que não é do movimento está ali com essa camisa e não é, gente, chama a polícia para tomar. Nós conhecemos toda a organização. É isso? Porque não custa. Hora H. Pois é, há uma preocupação muito grande com atos de vandalismo, porque o protesto que ocorrerá durante a primeira Marcha da Cidadania está muito bem definido, tem bandeiras muito claras, causas muito bem explicadas e é pacífico, absolutamente pacífico. É muito possível que se de repente baderneiros se infiltrarem, o pessoal sente no asfalto e ponto final. Não siga adiante. Tá aí imagens da reunião que aconteceu na semana passada. Aí você vai dizer, mas tem pouca gente. São membros da comissão organizadora do evento. Então não há por que ter muita gente participando. É só aquele pessoal que vai colhendo as informações, vai decidindo, né? Decidiu a logomarca da marcha, decidiu, inclusive o jingle. Temos como exibir esse jingle aí, o Eduardo? Tem sim. Então pode colocar o jingle pra gente aí, pode me manter no vídeo se quiser, ou se tiver aí o emblema da Marcha da Cidadania, a camisetinha, o que você quiser colocar, ou imagens mesmo, que já tem até um jingle que vai para a rua, já chamando a população para participar, as entidades, as forças vivas da cidade, para participarem desta Marcha da Cidadania. Pode rodar o jingle aí, por favor. Brasil! Convidamos as pessoas indignadas, insatisfeitas ou cansadas do estado de total abandono que chegou à nossa cidade. Resolvemos mudar de posição, sair do discurso e partir para a ação transformadora. Primeira Marcha da Cidadania de Marília, dia 20 de julho. Concentração às 9 horas na Praça São Bento, contra a corrupção e em defesa da dignidade humana. Brasil! É isso que os senhores vão ouvir nas ruas. Serão 2 carros de som que vão percorrer os bairros todos da cidade e os 2 depois se encontram no centro e ficam transitando no centro para chamar a população. Então os dias agora, durante a semana, que antecedem exatamente a Marcha da Cidadania no próximo sábado, esses veículos vão estar com esse som percorrendo a cidade. Ok? Para fechar esse bloco aqui, os 2 presos que foram mortos durante a rebelião na penitenciária de Tirapina, que fica aqui no interior, fica próximo ali à cidade de Brotas, não é? Durou 21 horas esta rebelião dos presos da penitenciária de Tirapina. Os 2 presos mortos durante a rebelião foram esquartejados por outros detentos, segundo o relato de familiares que passaram a noite no local. O motim foi o primeiro do ano nas 156 unidades prisionais do Estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Mulheres de presidiários que foram ouvidas nesta segunda-feira afirmaram que os 2 presos foram mortos porque tinham dívidas
com outros detentos. Não sei de que se tratam essas dívidas, né? De acordo com uma dessas mulheres, que não quis se identificar, as cabeças dos presos foram carregadas dentro de vasilhas, colocadas em latões, em baldes. Os corações e fígados também foram colocados em outros recipientes plásticos. Quer dizer, situação horrorosa ocorrida na penitenciária de Itirapina. A versão foi confirmada por outras 5 pessoas para a imprensa. No total, desde o início da rebelião, às 11 horas do domingo de ontem, 68 visitantes ficaram na prisão, segundo elas por vontade própria, para os presos não serem agredidos. A rebelião começou, ainda conforme esses relatos de familiares, após uma visitante não conseguir entrar na penitenciária. O nome dela não estava na lista das visitas permitidas, conforme ela própria relatou. Aí houve o descontentamento, o tumulto, quer dizer, ali é um barril de pólvora, né? A penitenciária é um barril de pólvora. De repente, qualquer coisinha é motivo para uma rebelião, e no caso aqui, 2 presos mortos, esquartejados, cabeça e coração e pulmões colocados, fígados, né, colocados em recipientes plásticos. Imagine o horror, as cenas de horror. Muitos presos já foram, inclusive, transferidos lá da penitenciária de Itirapina. Muito bem, a gente vai para a notícia final desta edição do nosso programa, é com relação às empresas de ônibus e a campanha salarial dos motoristas e cobradores, que ainda não teve um desfecho. 1º de maio foi a data base da categoria, até agora não teve nada decidido. Houve aquele rolo da licitação do transporte público, sai a circular, entram as 2 novas empresas de ônibus ganhadoras da licitação, que é contestada judicialmente, inclusive por prática de corrupção, de pagamento de propina, de cartas marcadas no certame licitatório. Aí saem as 2 novas empresas, volta a circular, aí sai a circular novamente, retornam as 2 empresas, que é a última posição, a última situação. Porém, as notícias dão conta de que isso tudo pode mudar a qualquer momento. Por conta dessa instabilidade toda, a negociação da campanha salarial está se arrastando, está sendo penosa, muito difícil para a categoria. Motoristas e cobradores das empresas de ônibus urbanos de Marília estão em assembleia nesta segunda-feira, rejeitando qualquer possibilidade de acordo na campanha salarial de 2013. Quase 90 dias depois da data base, as novas empresas Grande Marília e Cidade Sorriso, ou Sorriso de Marília, como queiram, aceitaram pagar apenas o INPC na reposição salarial. Apenas o que é de lei, só o INPC, só a inflação. Aceitaram manter a cesta básica e a participação nos lucros e resultados como estava antes, não mudou muita coisa não. Não houve aumento real nos salários, não houve aumento real, há uma reivindicação do sindicato nesse sentido, nem houve a concessão do plano de saúde, a cesta saúde que foi pedida pelos trabalhadores. Eles estão em estado de greve, a partir desse momento, em estado de greve. O diretor do Sindicato dos Motoristas aqui de Marília, Aparecido Luiz dos Santos, recebeu a reportagem do Hora H, lá na sede do sindicato, no Santa Antonieta, Zona Norte, e explicou a finalidade da assembleia iniciada pela manhã e que será encerrada somente às 5 da tarde dessa segunda-feira. A nossa finalidade hoje, com os nossos trabalhadores, é para não aceitar o que foi colocado pela empresa, porque nós já negociamos com eles, foi marcado uma assembleia com eles aqui também 2 vezes, a primeira vez compareceram, não trouxeram nada, e a segunda vez também não trouxeram nada, como está aqui, que o senhor já teve acesso a isso aqui. Que é a ata das reuniões. A ata das reuniões. Não ofereceram nada daquilo que os senhores estavam reivindicando? Não ofereceram nada. Apenas fizeram uma reposição aqui de um percentual em cima do ticket, nós já conhecia que era isso aqui. Quer dizer, o INPC, que é obrigatório por lei. O INPC é obrigatório por lei e todas as empresas já passaram para nós isso aí. Não foi só elas que passaram, todas as empresas já passaram, que é o 7,16. E aumento real nos salários vocês pedem 15%. O que as empresas ofereceram? Até agora nada. Zero? Zero. Diz que no momento não pode fazerem isso porque estão com trâmite na justiça, ou não sei onde está esse trâmite deles, mas acontece assim, nós estamos precisando realmente salário real para o nosso trabalhador que está defasado. E a cesta saúde que vocês estavam propondo, veio alguma proposta em cima? Também não aceitaram a proposta ainda, né? Inclusive os representantes dessa cesta saúde estão aqui conosco. E eles alegam o quê, a empresa, para não aceitar a cesta saúde?
Olha, eles alegam que no momento estão passando por dificuldades. As novas empresas, elas é que fizeram essas ofertas, enfim, que relataram isso para os senhores. As novas empresas, Grande Marília e Cidade Sorriso, é isso? Exatamente, a Cidade Sorriso e a Grande Marília, porque dizem que estão com dificuldade, como nós temos a ata assinada por eles aqui, né? Estão com dificuldade, agora, problema, eles estão com dificuldade, imagina os trabalhadores deles. Que situação, hein? Que situação. A decisão tomada pelos trabalhadores na Assembleia será levada ao Ministério do Trabalho para agendamento das rodadas de negociação, as mesas redondas, como eles falam, com a participação dos representantes das empresas de ônibus. Se não tiver acordo nem lá com a mediação do Ministério do Trabalho, aí então tudo indica haverá greve. Nós vamos levar isso para o Ministério do Trabalho, né, para nós fazer uma mesa redonda, sentarmos com ele para dar mais uma chance aí da negociação. E se não tiver acordo lá também no Ministério do Trabalho? Se não tiver acordo, nós vamos para paralisação. Então, em estado de greve, vocês já estão? A partir desse momento, nós já estamos em estado de greve. Por melhores salários e melhores condições de trabalho. Melhor salário, melhor condições de trabalho, porque nós não podemos aceitar o que estão fazendo. Porque quando foi para nós ajudar, eles vieram, nós corremos lá para ajudar eles. Só que, infelizmente, eles não estão reconhecendo isso. Quer dizer, foi feito de tudo, né? O sindicato mediou, tinha aquele problema das novas empresas conseguirem motoristas, cobradores, funcionários de toda a ordem, para toda a função. E aí, como parou a atividade da empresa circular por força daquelas notificações publicadas pelo prefeito, mesmo não aguardando o julgamento definitivo das ações que tramitam na Justiça, o sindicato chamou o Ministério Público do Trabalho, foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, permitindo aos trabalhadores da circular, mesmo vinculados à empresa, prestarem serviço no mesmo horário às novas empresas, sem nenhum tipo de prejuízo dos seus vencimentos e dos seus benefícios lá com a empresa anterior. Quer dizer, tudo foi feito, flexibilizou-se tudo para facilitar a vida e a chegada das novas empresas. A briga entre elas, circular, prefeitura, Ministério Público e tudo mais, isso é outra história. Agora, o sindicato fez o que pôde para mediar esse entendimento. E, de repente, quando as novas empresas são chamadas a reconhecer e aquilo que é reivindicado pelos trabalhadores, que eles entendem como direito e que eles já avisavam, olha, nosso salário está defasado, não adianta só pagar o mesmo, precisa ter aumento real, tudo era prometido e agora puxaram o tapete, não deram nada, está todo mundo muito bravo. Para finalizar, veja que a própria diretoria do Sindicato dos Motoristas já cansou de tanto ouvir promessas sem nenhum avanço nas negociações da campanha salarial. Os trabalhadores pedem reposição nos salários pela inflação, o INPC, que já foi garantido, aumento real de 15% sobre salários e o ticket, que ninguém nem tocou no assunto, e se não for mantida a cesta básica, que se acresça R$100 no ticket, ou então aumenta o ticket proporcionalmente ao aumento real de salário, 15%, mais a cesta básica também com garantida para os trabalhadores. E a cesta saúde, né, que é o plano de saúde que é reivindicado. Mas, por enquanto, apesar de toda a expectativa criada com a chegada das novas empresas de ônibus, nada ainda passou de conversa. Por enquanto, só conversa. Nossa data base é 1º de maio, nós já estamos terminando o mês de julho e até agora nada. Só blá, blá, blá. Conversa para boi dormir até agora, preto no branco e ganho real, que é bom, nada. O que for decidido na Assembleia dos Trabalhadores das Empresas de Ônibus hoje vai ser estendido para a circular, porque a última rodada de negociação com a circular vai acontecer amanhã. Ela foi marcada para depois da Assembleia, então a circular nem vai ter o que deliberar. Os representantes da circular vão apenas ter que acatar o que os trabalhadores decidirem. O que eles vão decidir, a gente já esteve lá pela manhã no sindicato, é exatamente não aceitar aquilo que está sendo proposto pelas novas empresas e entrar em estado de greve, chamar o Ministério do Trabalho, se necessário for, não tiver acordo, partir para a greve e aí vai virar uma saroba geral, como já aconteceu na cidade de Bauru, parando o transporte público, vai ser um Deus nos acuda. Tomara que o pessoal bote a mão na consciência e reveja essa posição. Os trabalhadores merecem.
Nós encerramos aqui mais uma edição do nosso Hora H. Vamos voltar amanhã, 13h, pelo canal 15 da TV Comunitária, ao vivo, com mais informações para você. E ao longo do dia, à noite, madrugada, o tempo todo, você tem novas informações a qualquer momento, portanto, na nossa página no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Repetindo, facebook.com/HoraHTV. Um grande abraço a todos, até amanhã.